Hernan, Canuto, Gustavinho e Lívia Nepomuceno. Qual a informação que você tem do Gabigol em relação ao Palmeiras e que aí vem o Dudu, né, também na parada aí em relação aqui a ser moeda de troca ou não, o que tem de verdade ou não. Grande Hernan com as informações aqui no apito final. Dá o crédito pro Eduardo Rodrigues, repórter que deu pela primeira vez a notícia aí do Gabigol nessa história com o Dudu. O Dudu tá tentando, o Palmeiras está tentando colocar o Dudu na negociação para trazer o Gabigol. O que acontece nesse momento é uma negociação do Palmeiras para um pré-contrato com o Dudu. Tá, porque o Palmeiras, talvez o Flamengo não libere ele agora, só no final do ano. Porque o Palmeiras não quer pagar. Então o Palmeiras está negociando hoje com o staff do Gabigol o pré-contrato. Né? Fica livre para assinar a partir de amanhã, né? A partir de amanhã, que é dia 10. Dia 10, semana que vem, né? Quarta. E aí, para ter agora o jogador, seria uma troca com o Dudu. Só que o Dudu não curtiu muito, não. Porque ele não quer ser visto como essa moeda de troca. E aí, depois da saída dele, né, da questão do Cruzeiro, vai, não vai, fica, a Leila deu aquela declaração, então a coisa não está muito encaixada. Ele perde a chance de grande para o Cruzeiro e hoje ele se vê diminuído pelo fato de se tornar uma moeda de troca. Tudo bem, mas para ir pro Flamengo é legal, hein, meu? Mas ele não é titular, Neto, hoje no Flamengo. Acho que não. Nem o Bruno Henrique é, né? Tem um lance, Neto, que o principal é o seguinte. O Dudu quer permanecer no Palmeiras, ele quer continuar no Palmeiras, mas... o ambiente tá ruim. Então, a Leila não quer, ela avalia hoje que o Dudu não é mais necessário. Houve alguns problemas no passado entre os dois e por isso até ela deu aquela declaração. E o Dudu sabe que o negócio para ele lá não é dos melhores, mas ele quer permanecer no Palmeiras. O grande lance, Neto, é que o salário do Gabriel é muito alto. E aí o Palmeiras... Não é igual ao do Dudu? Exatamente. E aí, vindo o Gabriel pra cá e dando o Dudu lá... Fica elas por elas. Fica elas por elas, o Palmeiras diminui a folha. Só que o que acontece? O Palmeiras está tentando o Gabriel agora. Só um minuto pro Canudo falar agora também. Eu vou lá em Caxias do Sul, né? Para as informações em relação ao Juventude, mete 3-0, um time que tem 2,5 milhões só de folha salarial. Uma coisa impressionante. Um frio danado aí. O que aconteceu hoje com o Grêmio aí? Juventude 3, Grêmio 0, garotinho. Vamos lá. Se não tá pronto ainda, a gente deixa ele pronto, que eu gosto de repórter. O repórter tem que entrar no programa, o repórter tem que dar informação. O Canudo, dessa situação do Flamengo em relação ao Gabigol, não tem algumas coisas que determinados treinadores, que é o caso do Tite, é o caso do Flamengo, por que desfazer do Gabigol dessa maneira? Como é que você enxerga tudo isso? Rapaz, e também com o Dudu, Gabigol, ele conhece as duas faces da moeda, né? Da adoração à frustração, né? Do apogeu, vamos dizer, ao que hoje é uma figura absolutamente desnecessária, pelo menos no ponto de vista do Flamengo. Necessário mesmo, você tem razão. Ele é um jogador importante, né? Mas ele perdeu aquilo que ele fez, foi um vínculo até amoroso com a torcida do Flamengo, né? Acabou então, isso aí. Isso é muito complicado, né? Porque à medida que você é ídolo e você passa a ser um sujeito um pouco detestado por grande parte da torcida do Flamengo... E não é mais importante? Não é mais importante, não tem mais o mesmo amor, já não tem a mesma confiança, porque é fundamental, eu acho, jogador, aliás, de todas as profissões, é você ter confiança do que você faz, né? E ter admiração e ter o apoio das pessoas que fazem parte da sua equipe. Então, isso eu acho que o Gabigol perdeu, ele precisa de um outro time para mostrar que ele realmente, o quanto ele é capaz, podia ser no Santos Futebol Clube. É verdade, mas acho que pode ser. Como não foi, que era outra paixão dele, que depois também perdeu ao dizer, declarou seu amor inconteste ao time do Flamengo, né? Então perdeu aquela torcida também que era apaixonada por ele. Então ele está numa situação muito complicada. Ele estava mais para baixo na coletiva, vai ver o assunto Rony mexeu com o Abel Ferreira. Agora tem um assunto que está mexendo com o torcedor do Palmeiras e do Flamengo, né? Segundo informações, apurações aqui do nosso site, a negociação para que o Palmeiras tenha o Gabigol segue em curso. É uma ideia, o Palmeiras precisa se acertar com o jogador, ainda não bateu o martelo, ainda não houve um retorno do Gabigol, do staff do Gabigol. Tá tudo certo, vamos fechar. Não teve ainda, então o Palmeiras está tratando essa questão para ter o Gabigol a partir do começo do ano que vem. O Gabigol pode assinar um pré-contrato já com outra equipe, mas só poderá atuar por esta equipe o ano que vem, quando realmente termina o contrato com o Flamengo. E aí, o Palmeiras tem um certo interesse de até antecipar o Gabigol. Vamos jogar já para próximo mês, enfim. Só que para isso o Flamengo quer uma compensação financeira.
E aí entra a notícia dada pelo GE, tá? De que esta compensação poderia ser feita por meio de uma troca entre Palmeiras e Flamengo. Gabigol vai para o Palmeiras e Dudu iria para o Flamengo. Olha só, 2 grandes ídolos das duas equipes numa troca entre 2 times extremamente rivais, aí, principalmente nos últimos anos, por tudo que fizeram. Olha só a situação, né? É claro que a apuração da matéria do GE, assim como a nossa apuração também, traz que é uma situação mais complexa, mais difícil, aí carece de uma série de situações, uma série de coisas. Dudu parece que não está convencido de fazer essa troca também. E aí a gente tem que acompanhar os capítulos dessa novela. Mas nos bastidores, a informação é essa. Vale a pena, Gustavo Zupac, esta troca? Para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Dudu, para o Gabigol? Vamos lá. 4 pontas para a gente responder. Se vale para o Palmeiras, se vale para o Flamengo, se vale para o Eduardo, se vale para o Gabriel. Né? De tudo o que está em cima da mesa, o que é oficial, o que é especulação, a conversa, é claro, está muito claro que a conversa existe nesse sentido, e acho que ela parte do Flamengo, né, para tentar equacionar a situação. O que fica mais claro para mim é o Palmeiras, como instituição, na figura da sua presidente, Leila Pereira, não faz questão que o Dudu permaneça. Essa, para mim, é a grande novidade. Oficialmente, a Leila, com atos, né, com posicionamentos... A forma como ela se referiu àquela conversa com o Sport TV... Ela confirma... não faz muita questão. Não, mas isso está claro. Isso está claro. Né? O Flamengo ofereceu 1 ano do Gabriel, para o Gabriel não aceitar, e o Flamengo falar para o seu torcedor, olha, a gente ofereceu e ele não quis. Né? Os 2 lados não estão fazendo muita questão dos seus ídolos. O Flamengo e o Gabriel, para mim, estava mais claro. Sim, né? A sim. Leila... O Dudu quis sair, a Leila falou, então vai. O Dudu mudou de ideia, a Leila falou, quero ver você cumprir sua palavra. Ele não cumpriu o que ele tinha dito de palavra. E a coisa, o Dudu tá jogando, nem sempre, mas o Gabriel nem jogando mais tá. O Dudu até porque o Dudu tem menos jogos no Campeonato Brasileiro do que o Gabriel. Mas ele está jogando. Com essa possibilidade, o que fica para mim claro e definido é que, de fato, a Leila Pereira e o Palmeiras como instituição não fazem questão que o Dudu permaneça. E isso possibilita essa troca. Eu vejo ela mais interessante, olhando como clube e como jogador, se ela acontecer, para o Palmeiras e para o Gabriel, do que para o Flamengo e para o Dudu. O Palmeiras precisa mais de um cara como o Gabriel do que o Flamengo um cara como o Dudu. Imaginando os dois rendendo o que podem. Né? O Dudu é mais velho que o Gabriel e o Dudu está voltando de um LCA, de uma lesão de joelho, então há essa dúvida quanto ao teto que ele pode atingir em comparação com o que a gente sabe que ele é capaz de fazer. E além disso, vai disputar a posição com Cebolinha e Bruno Henrique. Ou Luiz Araújo do outro lado, né? Porque ele pode jogar do outro lado também, né? Ainda assim, o lugar preferido dele é do lado. O Luiz Araújo cresceu bem nas mãos. E quando o De La Cruz voltar, tem Gerson De La Cruz para resolver. Então, Arrascaeta. Então, acho que no caso... E o Gabriel tem que se recondicionar. Faz mais ou menos 1 ano que o Gabriel parou de jogar bola e a gente tem que ver ele voltar a jogar. Mas em condições, eu vejo o Palmeiras fazendo o melhor uso do Gabriel para titularidade do que o Flamengo com o Dudu. Então, acho que para o Gabriel é mais negócio do que para o Dudu, e para o Palmeiras é mais negócio do que o Flamengo. Vamos ver se vai acontecer. Em relação a essa posição tomada da presidente do Palmeiras, em de fato não fazer questão que o Dudu permaneça, tenho 3 dúvidas. É mais pelo custo-benefício, o que custa e o que pode jogar? É mais pelo episódio do Cruzeiro? Ou é mais pela proximidade dele com a principal organizada, de quem ela é definitivamente enrachada? Eu acho que essas 3 coisas se juntam e para mim está muito claro, e o Abel não quis entrar muito na conversa. Acho que o Abel, se tiver lá para usar, ele pode usar, mas que a Leila definitivamente não quer que o Dudu permaneça. Mas talvez já tenha alguma coisa assim, vamos dar uma seguradinha no Dudu, porque pode pintar uma negociação aí, embora o Dudu só tem 3 partidas, né? 7 é o limite, mas enfim, parece que já é uma coisa meio, vamos dar uma seguradinha aqui. Não usou o Dudu, esclareceu por que não usou o Dudu, mas pode ter a ver também com essa história. E aí, André? Gabigol, Dudu... Não é simples essa situação, pois né? Porque eu concordo com tudo que disse o Gustavo, mas tem uma questão. O Flamengo não admite perder o Gabriel sem receber uma compensação. E está corretíssimo. Né? Mas isso não está sob controle do Flamengo. Porque se nada acontecer, o Gabriel vai continuar lá, no banco de reservas, entrando esporadicamente até acabar o contrato. E aí ele vai embora e o Flamengo fica sem ganhar nada. Pessoas bem informadas a respeito da situação, aí essa dinâmica Gabriel-Flamengo, Flamengo-Gabriel, dizem que ele não quer sair do Flamengo sem que o clube seja compensado por isso.
por causa da história entre eles, o relacionamento com a torcida, o Gabriel ser quem é. Mas isso também não está no controle do Gabriel. Sim. Porque é uma situação aí entre clubes que ele pode gostar mais ou gostar menos, né? Então, a impressão que eu tenho, bem a princípio assim, é que é uma grande tentativa de unir o útil ao agradável para todo mundo. E tem uma ponta que não está achando isso nem útil nem agradável, que é o Dudu. É isso. O Palmeiras eu tenho não... a impressão de que o Gabriel vai jogar no Palmeiras independente do Dudu. Isso. Mas eles estão usando a situação para todo mundo sair. O Palmeiras não quer mais o Dudu, está muito claro isso pela forma como a Leila reagiu ao negócio com o Cruzeiro quando deu tudo errado. Sim. Ela estava nervosa. Ali estava falando não só a presidente do Palmeiras, mas uma pessoa acostumada a vida toda na sua carreira profissional a fazer negócios. Sim. E ela reagiu como administradora, não de um clube, mas do negócio dela. Eu não estou fazendo crítica nenhuma a ela, hein? Nesse caso, ela está absolutamente correta e fazendo o papel que ela entende interessar ao clube, porque ela perdeu uma oportunidade de fazer dinheiro com o Dudu. E liberar o espaço na folha de pagamento do atleta mais bem pago do país. Exato. Do país. E aí o clube e o time se beneficiariam dessa possibilidade que se abre para continuar se reforçando, pensando no futuro, até pela idade do Dudu, etc. O Flamengo e o Gabriel, aquela declaração do Braz na semana passada, até um pouco contrariado, um pouco bravo, essa foi a impressão, dizendo, olha, nós estamos ajudando o representante do jogador. Depois que um dos empresários do Gabriel disse que já estava procurando novos ares. Tá bom, então se ele quer procurar novos ares, disse o Braz, nós vamos afastar o Gabriel, porque assim ele não ultrapassa o limite de jogos, e qualquer transação para o Brasil fica ainda viável, porque se ele jogar, ele não sai. Sim. E se nada acontecer, ele fica aqui até o fim do ano e vai para onde ele quiser. Ou seja, aqui ele não vai ficar. Então é preciso, né, conseguir interpretar as coisas. Essa parte, para mim, está resolvida. Gabriel e Flamengo, ou agora, ou quando o contrato terminar. Só que para ser agora, o Flamengo quer algo em troca. E o Flamengo adoraria que esse algo em troca fosse o Dudu. Aliás, existem poucas formas, por causa dos valores das multas e tal, de alguém chegar e falar assim, não, eu te dou 70% da multa. Não, ainda assim é muito dinheiro. A troca fecha, coloca tiques nas casinhas. Para o Gabriel está ok, para o Flamengo está ok, para o Palmeiras está ok, para o Dudu não está. Dudu, e assim... Eu acho que essa é a situação. Eu acho que é um detalhezinho assim que é... A gente está falando de um negócio que vai trocar dois ídolos das duas maiores potências do país nos últimos anos. De dois clubes que viraram muito rivais. Sim. Eu gosto de ir para o Rio de Janeiro, eu vou para samba e tal. Aí você encontra com um com o outro. O flamenguista olha para o palmeirense. Exato. E o palmeirense é a mesma coisa. Numa situação normal não tinha que ter nem conversa entre esses clubes para transação de jogadores. Nos anos 80 seria o equivalente o Flamengo trocar o Zico pelo Roberto Dinamite com o Vasco. Mas eu acho que esse componente que o Renato coloca, eu acho que inclusive é uma... Eu acho que ele ameniza. Mas eu acho que é uma estratégia do Flamengo, porque o Flamengo já percebeu que ele vai perder, que acabou a relação com o seu grande... E que ele está indo para o grande rival dessa era do Flamengo. Isso. E talvez uma forma de amenizar a relação com o torcedor é... Bom, mas então, eu tirei um ídolo deles também. Vai que o meu aqui dá mais certo do que o dele lá, e no fundo quem perdeu o grande ídolo foram eles, não serei eu. A gente tem uma estratégia. Eu acho que a última troca, assim, entre rivais de um peso muito grande que deu o que falar, ela nem chega perto dessa. Pra mim, eu lembro Pato e Jadson. Sim. Que o Corinthians nessa daí saiu... Pois é. Apesar que o Pato também não foi mal no São Paulo. É que o Jadson foi campeão no Corinthians, se transformou em um jogador importante, ídolo. Sim. Eu concordo muito com esse ponto. Eu acho que o rubro-negro, ele talvez... eu acho que essa notícia ela ainda é muito recente. A gente ainda não sentiu a temperatura que as torcidas acham. Mas, querendo ou não, assim... mas eles levaram o nosso, nós levamos o deles. Então é meio que chumbo trocado, não dói. Então, assim, eu concordo com tudo que os amigos falaram. Eu acho que o Gabriel, independente de como será, ele vai jogar no Palmeiras, pelo que as coisas estão andando. Acho que o Palmeiras é um clube que já mostrou para ele.
tenho minhas dúvidas em tudo que o Abel estava falando, questão de comportamento, de sem bola, de entender que aqui você vai ser mais um, que aqui, às vezes, o protagonista é o Veiga, agora a gente tá falando do Estevão, daqui a pouco a gente tá falando do Aníbal. E de correr sempre pra frente. O Gabigol, muitas vezes, é o cara que quer voltar ali, participar do jogo. Então, eu tenho essas questões. E eu acho que é uma ótima oportunidade pro Gabriel até virar um jogador melhor, dentro de um contexto de Palmeiras. Mas isso me chama atenção. Quando eu vi de tarde, eu falei, gente, essa rapaziada é festa junina e tal, eles estão pulando a fogueira mesmo, mexendo com fogo. E assim, é isso, é uma troca, eu acho que é uma das trocas mais emblemáticas se acontecer, se a gente for pensar no futebol brasileiro. Eu não me recordo. E é curioso, é um barulho danado. Enquanto técnico da seleção brasileira, o Tite foi muito cobrado acho que por parte da imprensa e pelas redes sociais, né, os adeptos do internautas, telemóvel, Isabel Ferreira, telemóvel, muito bom. Para convocar o Dudu. E o Tite era muito criticado e diziam que o Tite, né, a parte da digital aí, internet e tal, que o Tite não convocava o Dudu porque o Tite é um cara com história no Corinthians e o Dudu era um cara jogador do Palmeiras. Isso. E o Dudu às vezes respondia de forma meio atravessada. O que eu tenho que fazer para ser convocado? E aí talvez a roda gire e o Dudu pare do elenco do Tite. A roda já girou e o Gabigol, o Gabigol já caiu nas mãos do Tite o também. O Dudu é um grande jogador, o Dudu é um espetacular jogador, mas acho que existe uma dúvida, e é pertinente, de até onde ele vai chegar nesse momento de carreira depois da lesão que ele teve. Sim. Mas ele é um tremendo jogador. Mas eu comparo essa troca, essa possibilidade de troca com Roberto Dinamite e Zico nos anos 80, porque tudo bem que Vasco e Flamengo rivais locais, regionais, ali a rivalidade funciona de forma diferente, mas seria um papo inimaginável. Sim. Seria algo interditado logo de cara pelos próprios jogadores. Os jogadores não trairiam suas torcidas dessa forma, mas nesse caso de Gabigol e Dudu, é um papo que surge das diretorias, o que é mais inimaginável ainda, porque a gente está numa era em que muitos torcedores sentem falta de olhar para o campo e ter ídolos como Gabigol e Dudu, de se ver representado e falar, eu estou vivendo uma época em que talvez eu esteja diante de um dos maiores ídolos da história do meu clube. E quando isso acontece, terminar essa relação exige cuidados muito maiores. E eu vejo que nem Palmeiras e nem Flamengo estão medindo a proporção que uma movimentação dessas pode ter, até mesmo para o futuro político dos seus dirigentes. Porque a gente fala hoje, o Dudu vai para o Flamengo e dá certo, o Gabigol vai para o Palmeiras e dá certo, mas e a possibilidade de dar errado, de não funcionar e, principalmente, esses caras viverão sempre à sombra daquilo que foram no outro clube. Esses clubes vão continuar se pegando nas próximas temporadas, porque são clubes organizados a esse ponto. Sim. Esse embate vai continuar. Então, e eu entendo as circunstâncias, o desgaste, mas dessa forma eu vejo como algo até inconcebível por parte das duas diretorias, por mais que haja atritos com o atleta, tratar dessa forma, como se fosse uma mercadoria de troca e tá tudo certo. Eu imagino que para o torcedor do Flamengo e para o torcedor do Palmeiras, essa relação é mais profunda e exige um cuidado muito maior do que simplesmente elas por elas. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942,
1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.